Quantos vieram para um culto de avivamento? Então levante a tua voz e busque a face do Senhor. Clame por Ele neste lugar. Nada se compara a ti. Eu pude ouvir a voz dos anjos que adoraram ao Cordeiro. Eu pude ver, diga milhões e milhões, milhões e milhões, aleluia, que adoravam ao Cordeiro. Mais uma vez, diga, eu pude ouvir, diga a voz dos anjos. A voz dos anjos, oh glória, que adoravam ao Cordeiro. Diga, eu pude ver milhões e milhões, eu pude ver milhões, milhões e milhões que adoravam ao Cordeiro. Mais uma vez, tá? Para você que aprendeu, vamos lá. Eu pude ouvir. Cante ao Senhor, a voz dos anjos, a voz que adoravam ao Cordeiro, que adoravam ao Cordeiro. Diga, eu pude ver milhões e milhões, eu pude ver milhões e milhões que adoravam ao Cordeiro. E eles diziam: digno é o Cordeiro. Levante a voz e diga: digno é o Cordeiro. Junte-se a eles, querido. E digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, oh, que ressuscitou. Digno é o Cordeiro, digno é o... Levante a voz e declare. Exalte o nome dele neste lugar. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, aleluia, que ressuscitou. Diga comigo, eu pude ver raios e trovões. Eu pude ver raios e trovões, e o som de muitas vozes ao redor do trono. Diga, eu pude ver anjos e querubins, e os 24 anciãos, rendidos ao Cordeiro, Eu pude ver raios e trovões, e o som de muitas vozes, ao redor do trono. Eu pude ver anjos e querubins, e os 24 anciãos, O que eles estavam fazendo? E o que eles diziam? Digno é o... Exalte ao Cordeiro Santo neste lugar, em sua vida. Digno é o... Digno é o... que ressuscitou. Digno és do Senhor. E digno é o... Toque nele nessa noite, toque nele com a sua adoração, toque nele.
de adoração a Ele. Ofereça uma adoração espontânea ao Rei dos Reis. Seja livre, seja livre. Flua, Rio de Deus, neste lugar. Flua, Rio de Deus, em nossas vidas. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, que ressuscitou. Mais uma vez declare digno. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, que ressuscitou. Diga: o seu nome é Jesus. Exalte o nome dele. E o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. Raiz de Davi, raiz de Davi. E o seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. Raiz de Davi. Eu quero ver essa igreja como um lindo coral exaltando esse nome que está acima de todo nome. Seu nome é Seu nome é. Eleve o nome dele neste lugar. O seu nome é raiz de Davi, raiz de Davi. Oh glória. Olha só o que ele prometeu para mim e para você. Em breve voltará. Ele em breve voltará. Ele em breve voltará. Virá para nos buscar. Você pode dizer isso mais uma vez? Ele em breve voltará. Em breve voltará.
revivou. Onde estão aqueles cujo coração queimam pela presença do Senhor? Diga comigo. E o meu coração queima por ti. E o meu coração mais uma vez apaixonadamente diga. E o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti. Gênesis capítulo 12. Diz assim, na minha tradução: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e vá para a casa do teu pai. Do meio da casa do seu pai, vá para uma terra que te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Repita comigo: você será uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sara e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, os seus servos comprados em Harã, e partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor continue conosco. Satanás, o diabo, o nosso adversário, tudo que ele precisa para entrar na vida do ser humano é de uma brecha. E quando ele entra, ele tenta matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, tudo que precisa é de uma oportunidade. E nós te damos uma oportunidade nessa noite de mudar a história das nossas vidas através da tua palavra, que é poderosa. Venha sobre nós, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu queria continuar a nossa conversa hoje falando sobre esse homem chamado Abraão. Esse homem
que se a fé tem um pai, o nome dele é Abraão. E para você que não veio na semana passada, eu queria lembrar a você os feitos desse homem. Ele é conhecido como o pai da fé, mas a verdade é que Abraão, ele não é conhecido pelos grandes feitos que ele realizou. Abraão é conhecido pelas grandes entregas que ele fez. Porque ninguém entregou mais como o Abraão. Ninguém entregou tanto quanto ele. Abraão errou? Sim, ele errou e errou muito. Mas todas as vezes que ele errou tentando acertar. Eu costumo dizer que Abraão é como eu e você. Dotados de fé, mas também em alguns momentos dotados de medo e de incerteza. Afinal, aqui nesse texto, no capítulo 12, Deus revela para Abraão, tudo aquilo que qualquer ser humano gostaria de ouvir. Eu serei contigo, Abraão, e eu vou abençoar quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti, através de você, serão abençoadas todas as famílias da terra. Você imagina, Aline, se Deus diz para você que ia abençoar qualquer pessoa que te abençoasse, você sabe o que ia acontecer? Eu mesmo ia querer abençoar a sua vida. Por quê? Porque eu ia ser abençoado. E você acha que alguém ia querer amaldiçoar você? Nunca. Quem gostaria de ouvir isso aí de Deus? Levanta a mão. Meu Deus, todo mundo. E o texto diz que Deus fala para ele: através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso já revela para nós que nós não seremos abençoados, nós já fomos abençoados em Abraão. Eu acho que você não entendeu isso. Às vezes, talvez, quem sabe você veio aqui nessa noite em busca de uma bênção, mas você já é abençoado, porque Ele já abençoou você. Eu estava numa visita hoje e o irmão falou: pastor, eu queria que você orasse por mim, porque a coisa está difícil aqui em casa e a gente está vendo uma opressão maligna e a gente está percebendo que o inimigo está furioso. Quando é que Satanás vai estar feliz? Se ele mesmo sabe qual é o fim dele na palavra. E eu acredito, pastor, que existe uma maldição hereditária na minha família. Eu falei: meu filho, se a cruz não é suficiente para quebrar qualquer coisa, qualquer desgraça, qualquer maldição na sua vida, o que é mais poderoso que a cruz? Então a gente acaba percebendo que a gente se deixa levar às vezes por costumes, por uma correria. A gente vive, como eu disse, nessa correria e a gente precisa ganhar tempo. A gente não gosta de enfrentar fila, a gente não gosta de esperar. A gente às vezes até, sendo crente, a gente vai pegar o filho no departamento infantil e aí tem aquela filazinha e a gente dá aquela furada de fila marota, aquela furada de fila evangélica, crente, né? Por quê? Porque a gente não quer esperar. E quando a gente vem para o ambiente, na presença do Senhor, a gente também vem com pressa. E a gente vai no McDonald's, e a gente chega lá, e agora nem é atendido mais por ninguém. Você não precisa mais esperar a lerdeza da irmã que está em treinamento. Porque tinha isso, né? Estava escrito, o crachá em treinamento. Aí quando você começa a pedir, que a menina começa, aí chama o gerente: libera a senha para mim aqui. Você, meu Deus do céu, que menina lerda. Você não fala, mas pensa, dá no mesmo. E aí agora, quem está lá é você. E você sabe a velocidade que você pode escolher. E quando você termina de fazer o seu pedido e pagar, automaticamente o seu lanche já está ali do lado. E aí a gente vem para a casa do Senhor, a gente quer orar, e na mesma velocidade, a gente quer ser atendido. Só que o céu, ele não está na velocidade da terra. O homem, ele vive num universo cronológico, Cronos, onde são contabilizados os minutos, os segundos, as horas. Deus, ele é estabelecido no Kairos, no tempo dele, no tempo estabelecido por ele. E na semana passada eu disse que Abrão, ele resolveu entregar
E a primeira coisa que ele entregou, André, foi a vida dele. Porque Deus disse, sai daí e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, eu não vou te mostrar ainda. Eu vou mostrar depois para você. E o texto diz que ele decidiu ir, mesmo sem GPS, mesmo sem o Waze. E olha que ontem eu fui ministrar lá em São Gonçalo. Quem conhece São Gonçalo aí? Glória a Deus por isso. 2 milhões de habitantes em São Gonçalo. A gente foi lá no seio do barracão e quando a gente estava indo, de repente, o irmão que estava comigo resolveu botar no Waze. E ele falou assim para mim, pastor, o Waze está mandando pegar um atalho aqui dentro da comunidade. Eu falei assim, eu não vejo Deus nisso não, meu irmão. Eu comecei a orar, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. De repente vem um carro com a sirene vermelha, eu falei, meu Deus, encontrar a polícia aqui dentro é um perigo. Daqui a pouco tem troca de tiro. E a gente acaba percebendo que Abraão ele não tinha o Waze, ele não tinha mapa, ele não tinha GPS. Sai daí! E ele foi. E na semana passada eu disse que na minha opinião, digo eu e não o Senhor, a vida é como um tabuleiro de xadrez, pastor Davi. Um tabuleiro de xadrez, onde Deus criou o jogo, Ele criou as regras e estabeleceu os princípios. Não importa o que você faça, Ele é dono do jogo e Ele sempre vai ganhar o jogo. E Ele está de um lado e você e eu estamos do outro lado. E Ele convidou Abraão para uma partida de xadrez. E Ele falou para Abraão, Abraão, eu vou começar o jogo e eu vou mover a primeira peça. Sai da sua terra, do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Aí Abraão pegou, agora sou eu, Senhor, eu tenho que mover uma peça. E aí Abraão, ao invés de mover a peça, de sair do meio da sua parentela, moveu a peça do lado, levou Ló. Deus inviabilizou a promessa na vida dele porque ele moveu a peça errada, sim ou não? Sim ou não? Fala não, mas fala com vontade, por favor. Fala não. Como tem muita luz aqui, será que eu fiquei? Senhor, já veio buscar a igreja? Eu não ouvi nenhuma trombeta. Não inviabilizou, mas teve consequência. Ele moveu a peça errada, isso custou tempo, isso custou tristeza, isso custou decepção. Afinal, em Gênesis 12, Aline, Deus disse que ia abençoar quem abençoasse. E Ló abençoava Abraão, e por isso Ló se tornou rico. Só que lá na frente houve conflito entre os pastores, e agora ele precisou se despedir. E o texto diz que ele resolveu abrir mão de Ló, e dizendo para ele, olha, você pode escolher para onde você quer ir. E Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, e ele falou, eu quero melhor. E o meu tio que fez tudo por mim, e que me enriqueceu, dane-se. A gente é assim. A gente é assim, irmãos. Um dia eu fui evangelizar um irmão querido, e ele carinhosamente disse para mim assim, pastor, eu sou uma pessoa boa, pastor. Eu sou uma pessoa boa. Quando eu vejo as pessoas, eu ajudo no meu consultório. Inclusive, se eu ver uma senhora na rua, como muitas vezes eu ajudo. Eu falei, meu irmão, a Bíblia fala que eu e você somos maus. Nós somos maus. Isso é a nossa natureza. Se a gente colocar uma caneca dessa, se eu pedir para Glautinho contar quantos irmãos tem aqui hoje no culto, conta aí, Glautinho, e nós vamos dar uma caneca dessa de presente para cada irmão que veio hoje. Você pode dizer amém? Meu Deus, olha aí. E aí, a gente vai dizer o seguinte, ó, a gente vai distribuir lá na saída as canecas. Vai ter gente que vai estar ansioso. Tomara que o Davi não demore na última música, para poder eu pegar minha caneca. E aí eu vou dizer, olha, presta atenção, tem uma caneca para cada um aqui. Fica tranquilo que a sua está garantida. Só tem uma para cada um. E aí quando disser amém, vai ter gente que vai correr. E vai ter gente que vai falar assim, deixa eu levar uma para minha esposa. Deixa eu levar uma para o meu marido. Peraí, mas se você levar para alguém, alguém vai ficar sem. Dane-se. Vovó dizia, farinha pouco, meu pirão? Primeiro eu. O problema de quem anda descalço é meu. Sabe por quê?
porque eu tenho mais do que eu preciso na minha casa. Eu tenho alguns pares de sapato, sabe? Eu estava no Amós, vou confessar isso aqui. Eu estava lá no Amós e tem um tênis, um sapatênis que eu usava direto. Eu parei de usar porque eu tive um trauma com ele. Eu estava no Amós e aí uma irmã chegou para mim e falou o seguinte: pastor, tem um sapato que o senhor usa muito, né? Aí eu falei assim para Carla, Carla, o pessoal está reparando porque eu só uso o mesmo sapato. Aí ela falou: eu falei para você não quer comprar sapato? Fica usando o mesmo sapato? Parece um Suvina. Aí eu falei: Carla, não vou usar mais esse sapato. Aí eu fui na internet, comprei 3 logo de uma vez só. Tomara que a irmã esteja ouvindo aí. Ó, tô com um sapato novo, hein, irmã. E o velho eu deixo guardado, porque um dia pode ser que eu precise. Não. Se eu tenho 2 e tem alguém que não tem nenhum, o problema dele é o meu problema, e por isso eu posso ser um agente de milagre na vida dele. Abraão resolveu levar Ló, abençoou Ló, rico, mas não era para levar, e agora Ló resolve trair Abraão. Você imagina como que ele se sentiu? Pensa você, como que você se sentiria? Ele se sentiu mal, sim ou não? Sim. E você sabe o que Deus fez? Nada. Por quê? Repita comigo: consequência. E ele antes disso mentiu, e porque mentiu, mesmo sendo escolhido por Deus para ser o patriarca, porque ele ficou com medo. Porque quando ele chegou no Egito, ele viu que Sara era bonita, Sara era linda. Sabe quantos anos Sara tinha? Edinho, 66 anos, ó, filé. Pensa, filé. Ela tinha 66. E ele falou assim: porventura vão achar que você é bonita demais, vão querer casar com você e vão me matar. Abraão pensou em Sara, sim ou não? Pensou em Sara? Ele pensou no pescoço dele, porque nós somos egoístas, irmãos. Nós somos assim. A gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente merece, mas a verdade é que a nossa natureza, nós herdamos o desejo, não o pecado, mas o desejo de pecar. E ele mentiu. Deus inviabilizou a promessa na vida dele por causa da mentira? Não, mas houve consequência. Flávio Josefo, na história dos Hebreus, ele revela que Faraó pegou ela e ficou alguns meses. E alguns textos dizem, do Flávio Josefo, da história dos Hebreus, que o Faraó coabitou com Sara. Você imagina Abraão na tenda, imaginando: meu Deus, tudo isso porque moveu a peça errada. Os princípios estão aí, meu irmão, para serem seguidos ou não. A Bíblia não é um livro de regras. Posso, não posso, pode, não pode. Não, a Bíblia é um livro de conselhos. É um livro de conselhos. Só que às vezes a gente quer olhar para o do outro ao invés de olhar para o nosso. Normalmente quando eu vou numa praia, eu vou numa praiazinha mais distante, porque não tem onda, na praia do Sudoeste. E aí eu estava lá na praia do Sudoeste com o meu filho, com a minha filha, e de repente fui comprar um pastelzinho. Você atravessa a rua e tem umas casazinhas que vendem uns pastel. Aí eu estava com um pastel na mão, sabe? Pegando um pastel para levar na praia. O irmão do outro lado da rua gritou: pastor! Eu estava de sunga. Pastor! Ele veio. Chegou perto, deu aquela filmada de cima e embaixo. Falei: ô querido, paz do Senhor, tua paisana. Mas ele deu uma escandalizada, né? E aí a gente tem coisa que a gente pensa, mas não fala. Mas ficou ali na espreita. Falei: graças a Deus estou na praia com a família. Que bom, pastor. E a gente acaba percebendo que as pessoas, elas têm esse olhar, essa visão. Abraão, ele se decepcionou com Ló. E você sabe o que ele fez? Ele guardou. Deus falou alguma coisa com Abraão? Não. Deus não falou nada. E você sabe que vovó dizia: meu filho, vovó dizia para mim isso, minha avó que me criou: nessa vida, quem planta, colhe. Vovó estava falando, obviamente, de coisas negativas. Ela não conhecia Gálatas 6,7, que diz: de Deus ninguém pode escarnecer, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Mas ela dizia isso num tom de que eu deveria fazer as coisas certas.
E Ló foi para Sodoma e Gomorra, e depois houve uma guerra entre 5 reis contra 4 reis. E Sodoma e Gomorra perdeu a guerra e foram levados cativos como escravos. E um mensageiro que fugiu foi lá e avisou a Abraão, dizendo: a sua família, o seu sobrinho foi levado como escravo, a sua esposa e as suas filhas. E você sabe o que Ló fez? Abraão fez? Bem feito. Ninguém mandou fazer o que fez comigo. Foi isso que ele fez? Não. Ele levantou 318 homens, pastores que foram formados por ele lá. E ele falou: olha, nós vamos pelejar por ele, mas ele não merece. Nem sempre a gente tem que fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito, e sim aquilo que a palavra orienta. Como eu disse, a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de conselhos. Uma irmã perguntou: se o irmão estiver aqui carinhosamente, vou responder publicamente. A irmã do Conectar: pastor, tem um irmão que está vindo para aqui para a igreja, ele quer saber se pode fazer tatuagem, porque a igreja que ele estava não podia, e aí ele está chegando, ele sempre teve um sonho. Eu falei: no meu braço não pode. Se for um escudo do Flamengo, pior ainda. Não é no seu não. Eu falei: bom, então, quem sou eu aqui? Não estou aqui para dizer o que as pessoas têm que fazer, eu estou aqui para estar no caminho, com a palavra sendo referência. Agora, o que cada um vai fazer, irmãos? Cada um vai dar conta de si. As pessoas, elas querem conselhos, e a Bíblia é um livro de conselhos, só que ao invés da gente se deliciar nos conselhos da palavra, a gente prefere de uma forma mais prática. A gente não quer ler, a gente não quer perder tempo, a gente não quer investir em relacionamento com Deus. E Abraão levantou os 318 pastores, foi lá, trouxe Ló de volta e falou para ele: meu irmão, pode seguir o seu caminho. E seguiu. Você acha mesmo que Abraão queria fazer isso? Sim ou não? Sim ou não? O pessoal está com medo de falar. Claro que não. Porque quantas vezes eu precisei perdoar e eu não queria perdoar. Eu não queria. Mas obediência é você fazer aquilo que você não quer com excelência. Tem um pastor amigo que ele diz: faça de forma orgânica, faça de forma mecânica, até que vire orgânico. Porque nem sempre fazemos aquilo que queremos. Você sabe por quê? Porque nós temos um dono. Nós somos servos. E quando queremos fazer a nossa vontade, nos colocamos no lugar de Deus. E o Deus não sou eu. E o texto diz que ele abriu mão. Abriu mão de quê? Abriu mão do orgulho dele. Porque ele poderia dizer: bem feito, quem me viu passar na prova não me ajudou. Aquelas canções de ponto, de mandinga, do concorrente, do pessoal. Então a gente acaba percebendo que nem sempre a gente pode fazer aquilo que a gente quer, e sim aquilo que a palavra de Deus orienta. Por quê? Porque quem segue por princípios estabelecidos por Deus, mesmo que no primeiro momento não esteja entendendo o que está acontecendo, o final das coisas será melhor do que o início delas. E ele abriu mão, e ele seguiu para o deserto. E depois disso, no capítulo 15, o texto diz: depois dessas coisas, o Senhor apareceu a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Sabe por quê? Porque ele se sentiu injustiçado, e Deus resolveu só depois. É como se Deus, na jogada do tabuleiro de xadrez, cruzasse os braços e atentamente esperasse a jogada de Abraão. Eu vou ver qual peça que você vai mexer. E Abraão botou a mão na peça da vingança. Não, essa aqui eu acho que não é legal não. Abraão botou a mão na outra peça, e ele falou: não, eu preciso fazer aquilo que é certo. E depois que ele moveu a peça, Deus então disse para ele: eu serei contigo, não temas, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Deus dizendo para ele: você se sentiu injustiçado, mas fica tranquilo, porque grande será a sua recompensa, porque eu estou garantindo.
Não sei se você sabe, quinta-feira eu disse, mesmo sendo poderoso, existem coisas que Deus não faz. Existem coisas que o nosso Deus não faz, e Ele não faz não é porque Ele não pode, Ele não faz porque Ele é um Deus que tem princípios. Deus não mente, Deus não muda. A Bíblia fala que Ele não sofre sombra de variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não falha, Deus não chega atrasado. E a Bíblia fala que depois disso Ele chega para Abraão e Ele fala isso. E Abraão tem 10 anos aqui, repita comigo, 10 anos. 10 anos que a promessa havia sido prometida para ele. 10 anos ele esperando um filho. Aí ele fala, quem vai ser o meu filho, o meu servo? Aí Deus fala, não será ele não, Abraão. Fica tranquilo, está tudo no meu controle. E aí o texto diz que ele resolveu ouvir um bom conselho. Por isso que o evangelho não é um bom conselho. O evangelho são boas notícias. Ele resolveu ouvir um bom conselho de Sara, que chegou para ele e falou, 10 anos Deus prometeu, talvez ele esteja com dificuldade. Então, aqui a minha serva Agar, se deite com ela. E através do filho seu e dela, teremos o nosso filho. Ele resolveu ouvir um bom conselho. Ele resolveu ajudar o Senhor. Deus não precisa da nossa ajuda. E quando Ismael nasceu, Deus viu que ele havia mexido uma peça errada, pastor Davi. E quando Deus viu a peça que Abraão mexeu, Deus falou, puxa vida, Abraão, a gente vai ter que dar um tempo nesse jogo aqui. Eu sei que talvez você esteja ansioso, com pressa, para jogar, mas essa peça que você jogou aí, cara, mexeu demais na jogada. E a Bíblia fala, depois de você ler em casa, que Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Você tem noção do que é isso, Caleb? Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Sabe por quê, pastora? Porque ele moveu a peça errada. E você sabe por quê que ele ficou 13 anos sem falar com Abraão? Tem gente que diz assim, pastor, para mim, Deus falou comigo hoje. Aí amanhã fala assim, Deus falou comigo. Aí no outro dia, pastor, Deus falou comigo. Eu falei, tem um zap de Deus, não é possível. É canal direto, é o zap. Deus ficou 13 anos sem falar com o pai da fé. Nós estamos falando do pai da fé. Deus ficou 13 anos. Por quê? Porque moveu uma peça errada. Só depois que Ismael completou 13 anos, e segundo a cultura judaica, a maioridade espiritual é completada com quantos anos? 13 anos. Você sabia que todo muçulmano, ele é circuncidado com 13 anos de idade? E todo judeu é circuncidado ao 8º dia de nascido? Somente existe uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é realizado, segundo a cultura judaica, em Israel, eu participei disso, com 13 anos de idade. Deus esperou Ismael não ser mais uma responsabilidade de Abraão para voltar ao jogo de novo. E quando Ismael tinha 13 anos, já não era mais responsabilidade espiritual na vida de Abraão. Deus falou, agora vamos voltar a jogar. E aí Deus se revela para ele, dizendo para ele que iria prometer, cumprir aquilo que já havia prometido. E o texto diz que Sara, quando ouviu isso na tenda, ela sorriu, porque Sara já era de idade, já havia passado, se você é bom de conta, 10 mais 13 dá quanto? Quanto? 23 anos. 66 mais 23 anos dá quanto, Caleb? Você que é professor de matemática. Ele pegou o telefone. 89 anos. 89 anos. Então Sara tinha 89 anos. E o Senhor apareceu e disse, na próxima primavera, você estará grávida. E ela riu. E Deus confrontou ela dizendo, por que você riu? E ela teve medo e ela falou, eu não ri não, igual a gente que mente às vezes. E passou mais um ano. E ela concebeu Isaac com 90 anos de idade.
Porque o texto diz que ela disse: como que eu poderei? E o texto diz que Deus disse: vamos ver se eu acho aqui. Existe alguma coisa impossível para Deus? Abraão continua acreditando, mesmo sendo vacilante, claudicante, ele permaneceu o quê? Constante. Não se trata de velocidade, não se trata de habilidade ou dons que Deus te deu. Se trata de constância. Sabe, pastor, com toda humildade no coração, nesse altar aqui, não fui eu que participei do início, do nascimento dessa igreja, eu vim depois. Pessoas antes de mim construíram esse alicerce espiritual para que hoje eu estivesse aqui, e hoje eu estou dando a minha contribuição. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor: eu reconheço perfeitamente que homens e mulheres muito melhores do que eu já estiveram aqui, mas não estão mais, porque não conseguiram ser constantes. Você sabe que quando eu perguntei para ele há quanto tempo ele toca esse instrumento, ele falou desde 10 anos de idade. Quantas horas ele disse por dia ele estudou? Constância. Você faz ideia de quantas pessoas pediram a ele para ele ensinar a tocar esse instrumento? Nós temos uma escola de música aqui, não sei se o senhor sabe, aqui embaixo, 120 alunos. Gabriel, quantos alunos tem? 132 alunos, e temos aula de saxofone também. E a gente tem uma métrica que a gente sabe o percentual de alunos que começam e que não terminam e que ficam pelo caminho, porque não tem a capacidade de ser constante. O JJ, ele diz: você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. 8 horas por dia. Durante quantos anos? Tem 48 hoje? 48? 49? Constância. É a constância que vai determinar onde você vai chegar. E Abraão novamente resolveu entregar tudo ao Senhor. E Deus aqui no capítulo 18, olha só, mesmo na jogada, quantas vezes Abraão jogou a peça errada, quantas vezes Abraão se precipitou, mentiu, teve medo, ouviu o conselho errado de Sara, levou o seu sobrinho Ló, mas Deus está olhando para ele, e Deus está levando em consideração, você sabe o que? Não é o que Abraão faz, mas é a motivação de Abraão, porque para Deus não importa o que você faz, o que realmente importa para Deus é a sua motivação. Porque o que a gente faz o homem vê, mas a motivação só Deus conhece. E a motivação, meu irmão, só Ele conhece. É aquela oferta que tem gente que bota aqui e a igreja paga a conta de luz, mas Deus não recebe. Vou ter que dar o dízimo esse mês, porque o devorador tá danado, quebra copo, quebra eletrodoméstico, as crianças, celular na mão, derruba, sabe como é que é? Motivação errada. Deus não recebe. Deus não recebe dinheiro, Deus recebe motivação. E aí o pastor Davi está aqui, e aí de repente eu estou aqui com ele, tratando ele bem, em algum momento, né? Eu desfiro uma palavra, firo o coração dele, e aí eu penso e digo assim: poxa, como é que as pessoas vão pensar? Eu sou pastor, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter falado isso, eu estou preocupado comigo. Se num outro momento eu digo, como que o pastor deve ter se sentido? Essa é a diferença entre arrependimento e remorso. Porque o arrependimento, eu estou sempre preocupado como o outro se sentiu. Remorso, eu estou sempre preocupado como eu me senti com a minha imagem. Abraão em nenhum momento ficou preocupado com a imagem quando Ló passou a perna nele, porque é bom ser passado a perna, é bom. Teve uma empresa aqui de investimento chamada GAS, um monte de gente botou, e eu não recrimino quem colocou, quem não colocou, só que quando o rapaz da empresa quebrou, fechou, ficou preso,
eu fechei um negócio de um imóvel para uma igreja, numa pessoa que tinha colocado no dinheiro. Aí eu fui fechar o negócio com ele, ele falou: rapaz, o rapaz foi preso. Não perguntei nada, eu não tenho nada com a vida de ninguém. Aí ele falou assim: mas eu recebi tudo, não tomei prejuízo. Porque ninguém toma prejuízo, porque a gente não quer assumir que a gente perdeu, que a gente tomou prejuízo, que a gente tomou volta. Ninguém gosta de se colocar numa posição de que foi enganado. Mas Abraão, ele foi enganado. E sabe o que ele fez? Ele não fez nada. É como a história, vem cá, Caleb, rapidinho. Caleb está fazendo aniversário hoje. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o nosso advogado. Tem algum advogado aí? Levanta a mão. Advogado, glória a Deus, Deus te abençoe. Então a Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado. E aí de repente você sofre uma injustiça. E aí o seu advogado entra aqui na frente. O advogado vai entrar em ação em sua causa. Aí de repente você fala assim: não, deixa que eu resolvo, isso aqui é comigo. Deixa que é comigo agora. Porque eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Porque você é crente. Quando eu me espalho, ninguém me junta. Aí o advogado Jesus Cristo, ele fala assim: já que você vai se defender, então eu vou recuar. É contigo? Foi isso que Abraão fez? Abraão falou assim: não, eu vou confiar no Senhor. Eu vou esperar. Mesmo se sentindo humilhado, mesmo se sentindo envergonhado, ele decidiu abrir mão. Até que Deus resolve pedir a ele o seu filho. Obrigado, Caleb. O maior pedido. Quem é pai e mãe, levanta a mão aqui. Meu Deus, eu sempre digo para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor pede e para quem o Senhor pede. O Senhor sabe. E Deus, ele pediu o filho. E Abraão, eu brinco aqui, Abraão falou para Sara. Pastor, só acha que ele falou para Sara? Só acha que ele falou? Não falou, né? Se fala, Sara vai falar: você vai ser o sacrifício, não vai ser ele, não. Você vai matar meu filho? Só que ele tinha convicção. Ele tinha convicção de quem era Deus. E o texto diz, para você entender, no capítulo 18, no versículo 16, quando Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, depois de uma caminhada de 24 anos com Abraão. Abraão foi experimentado, Abraão foi provado, foi aprovado. E aqui nesse texto, o texto diz que Deus resolve exterminar Sodoma e Gomorra. E o texto diz: então disse o Senhor: esconderei de Abraão, porventura, o que eu irei fazer? Não, eu não vou esconder dele. Sabe por quê? Porque ele tem entregado tudo para mim. Porque ele tem aberto mão de tudo para mim. Porque a motivação dele é boa, é agradável diante de mim. São escolhas, irmãos. São caminhos que nós escolhemos. A gente fica preocupado com a competição que existe. A gente olha para o lado e a gente, sabe, quer sempre ser melhor do que o outro. Você já parou para pensar que na vida a gente não escolhe nada? Você não escolhe nada. Não, eu escolhi o meu carro. Você não escolheu. Você não escolheu nem a roupa que você está. Você está com essa roupa bonita aí? Você não escolheu. Você foi na loja e você escolheu dentre as opções que estava na loja. Não foi você que escolheu, não. Você escolheu entre as que estavam lá. A não ser que você tenha feito sua roupa. Você está vestido de pano de saco? Você acha que o pastor David escolheu isso aqui? Foi o senhor que fez esse instrumento? Não, né? Não foi o senhor que escolheu. O senhor escolheu dentre as opções que tem no mercado, que alguém fabricou. A não ser que um luthier, o senhor tenha dito: eu quero desse jeito. Não escolheu. Você não escolhe o carro. Você vai na agência, tem os carros lá. Você escolhe dentre as opções que está lá. Você não escolhe nem o que você vai comer. Você vai no restaurante, self-service. Eu vou escolher. Não, você vai escolher o que já escolheram como opção para você. Agora, Deus, Ele sim escolheu você. Não foram opções que foram criadas e colocadas. Ele escolheu você exclusivamente.
Ele escolheu Abraão dentro de uma cultura politeísta para ser levantado como o pai da fé, o patriarca. Eu queria convidar você nessa noite a fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre as jogadas que você tem realizado na sua vida por caminhos certos ou por caminhos errados, as peças que você tem mexido e que tem proporcionado consequências para você. Faz assim com a sua mão, faz assim, olha aí. A vida é feita de semente. A gente vive semeando. O tempo é semente. Meu filho, antes de eu sair de casa, ele falou assim para mim: papai, vai demorar hoje, tem 4 anos. E eu falei: papai vai demorar, porque papai vai jantar. Porque Tito quer brincar com o papai. E se eu não pegar a semente do tempo e semear na vida do Tito, quando ele crescer, você acha que eu vou colher o quê? A vida é feita de semente. E eu pergunto para você, o que você tem na mão aí que você tem lançado no solo? Você já ouviu a expressão de pessoas que dizem: pô, estava no mundo, estava tranquilo, tinha luta, mas eu vim para a igreja, agora é uma prova desgraçada. Quem já ouviu isso? O cara está só plantando porcaria, só plantando semente podre. Chega uma hora que a colheita vem, meu irmão. E aí você quer que Jesus simplesmente tire de você as consequências de uma semeadura, igual aquele pastor que ia nas penitenciárias e botava o microfone na boca das pessoas presas e falava: Senhor Jesus, me abençoa, rasga os meus processos. Rasga o meu processo? Pô, você fez um monte de coisa errada, como é que você não quer? A notícia boa é que você pode olhar para as sementes ruins, para as jogadas erradas que você tem realizado, você jogar isso fora e você se colocar à disposição de fazer aquilo que é certo. Você quer parecer com Jesus? Você quer ser mais parecido com Jesus? Você precisa estar mais perto dele, porque intimidade, proximidade gera semelhança. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais semelhante a Ele eu me torno. Qualidade de vida, aquilo que Ele fez ontem, Ele tem novo hoje para você. Se você teve experiências incríveis no passado, Ele tem uma experiência nova para você hoje. Deus sempre tem algo novo para nós. O nosso Deus é o Deus de novidades. Mas para isso, você precisa entender que todas as vezes que você mexe uma peça, você tem que renunciar a outras jogadas. Porque toda decisão envolve renúncia. Eu tinha a Sky na minha casa, pastor. O rapaz da Sky foi lá e ele falou: 153 canais, ele disse para mim. Eu falei: vou comprar 153 canais? Quando ele instalou, eu percebi que eu só conseguia assistir um canal por vez. Porque quando eu decido por um canal, eu renuncio 152. A vida é assim. Você não vai ter tudo. Não existe prazer sem responsabilidade, sem consequência. Se o Espírito Santo falou com você, enquanto o pastor David vai ter um momento de adoração, eu gostaria que você viesse à frente, e eu quero muito poder orar pela sua vida. Se foi o Espírito Santo que falou com você, saia do seu lugar em nome de Jesus. Diga comigo: e a honra e a glória e a força e o
Cordeiro ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, e a força e o poder, Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Diga comigo assim, pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci. E o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ar. Mais uma vez declare para te adorar, para te adorar dos reis. Jesus, meu prazer nos átrios do Senhor.